Se você precisa de café para ter energia, você está treinando seu corpo a ser dependente. E isso está destruindo sua energia natural. Você acredita que o café te dá disposição, que ele te ajuda a começar o dia, que sem ele você não funciona. Mas a verdade é outra. Você não está criando energia, está substituindo. Agora pensa com clareza. Se toda vez que você se sente cansado, você recorre a um estímulo externo, o que acontece com a sua capacidade natural de gerar energia? Ela enfraquece. Seu corpo começa a esperar o estímulo. Sua mente se condiciona a só funcionar depois dele. E aí surge o problema. Você não tem mais energia estável. Você tem picos. Um momento de alta, seguido por queda. E então mais dependência. Agora presta atenção nisso. O que parece solução está criando o problema. E enquanto você não entende isso, você continua preso nesse ciclo. Mas existe uma forma diferente de lidar com energia. Uma forma que não depende de nada externo. E hoje você vai aprender exatamente como ativar isso. Você acredita que o café te dá energia. Mas ele não cria nada. Ele apenas bloqueia o sinal de cansaço por um tempo. Agora pensa com clareza. Seu corpo já está cansado. Já precisa de recuperação. O café não resolve isso. Ele só mascara. Ele engana seu cérebro. Você se sente mais alerta, mais disposto, mais focado. Mas isso não significa que você tem mais energia. Significa que você está ignorando o cansaço que já existe. E esse é o problema. Porque quando o efeito passa, o cansaço volta mais forte. Agora presta atenção nisso. Você não está resolvendo o problema. Está adiando ele. E quanto mais você depende disso, mais seu corpo perde a capacidade de regular energia sozinho. Você entra em um ciclo. Precisa de café para começar. Precisa de mais para continuar. E quando não usa, sente ainda mais queda. Isso não é energia. É dependência de estímulo. E enquanto você continua nesse padrão, algo mais profundo está acontecendo. Algo que está afetando sua energia o dia inteiro sem você perceber. O problema não é falta de energia. É instabilidade. Você não está sem energia. Está oscilando o tempo inteiro. Um momento você está bem, focado, disposto. No outro, sua energia cai, sua atenção diminui e tudo começa a parecer mais difícil. Agora pensa com clareza. Quantas vezes seu dia começa bem? E algumas horas depois você já se sente lento, disperso, sem vontade. Isso não acontece por acaso. É o resultado de picos e quedas. E cada vez que você depende de estímulo externo, você intensifica esse padrão. Sobe rápido e cai mais rápido ainda. Agora presta atenção nisso. Energia de verdade não é alta o tempo todo. É estável. É aquela sensação de consistência, onde você consegue manter foco, clareza e ação sem precisar se forçar o tempo inteiro. Mas enquanto sua energia depende de picos, você nunca sustenta isso. Você vive em ciclos curtos de desempenho. E isso cria um problema ainda mais silencioso. Porque enquanto você percebe os picos, você não percebe o que está drenando sua energia aos poucos. Você não perde energia de uma vez. Você perde aos poucos. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. Não é o trabalho em si que te cansa. São as pequenas perdas ao longo do dia. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você muda de foco sem perceber? Abre algo, fecha, olha uma notificação, volta, se distrai por segundos e repete isso várias vezes. Cada troca dessas consome energia. Cada distração quebra seu ritmo. Cada interrupção exige que sua mente recomece. E isso desgasta. Agora presta atenção nisso. O maior vazamento de energia não está nas tarefas grandes. Está nas pequenas quebras constantes. Você não entra em profundidade. Não mantém fluxo. Sua mente fica pulando de um ponto para outro o tempo inteiro, e isso cria um esforço invisível, um esforço que não parece pesado, mas se acumula, e quando você percebe, já está cansado sem ter feito tanto quanto poderia, porque sua energia não foi usada de forma contínua, foi fragmentada, e enquanto isso continua acontecendo, você tenta compensar com estímulo externo, sem perceber que o problema está na forma como você está usando sua energia. Mas existe um ponto central que muda tudo quando você entende. Aqui está o ponto que muda tudo. Energia não é algo que você busca, é algo que você regula.
Seu corpo já tem energia. Sua mente já tem capacidade. O problema é o estado em que você está operando. Agora pensa com clareza. Quando você está focado, calmo e presente, como sua energia se comporta? Ela flui. Mas quando você está disperso, acelerado, pulando de estímulo em estímulo, o que acontece? Ela se perde. E isso não tem a ver com café, motivação ou força de vontade. Tem a ver com controle de estado. Agora presta atenção nisso. Seu estado é definido por 3 coisas simples: respiração, foco e ritmo. Se sua respiração está acelerada, sua mente acompanha. Se seu foco está dividido, sua energia se fragmenta. Se seu ritmo está desorganizado, seu desempenho cai. Mas quando você ajusta esses 3 pontos, algo muda imediatamente. Você não precisa esperar a energia aparecer. Você cria o estado onde ela surge. E isso te dá controle, porque agora você não depende de estímulos externos. Você ajusta seu próprio sistema. Mas para isso fazer sentido completo, você precisa entender por que isso funciona de forma tão rápida e direta. Seu corpo não responde ao que você quer. Ele responde ao estado em que você está. E isso acontece o tempo inteiro. Agora pensa com clareza. Quando você está tenso, sua respiração muda, seu foco se perde e sua energia cai. Mas quando você está calmo e direcionado, tudo se alinha. Sua mente fica clara, seu corpo responde melhor e sua energia se mantém. Isso não é coincidência, é resposta biológica. Seu cérebro interpreta seu estado e ajusta sua energia com base nisso. Se você está disperso, ele economiza. Se você está focado, ele libera. Agora presta atenção nisso. Você não precisa criar energia do zero. Precisa sinalizar para o seu corpo que é hora de usar. E isso acontece através do seu estado. Respiração controlada reduz ruído mental. Foco direcionado elimina desperdício. Ritmo consistente mantém continuidade. Tudo isso envia um sinal claro. Você está pronto para agir. E quando esse sinal é consistente, sua energia deixa de oscilar. Mas existe um erro silencioso que impede você de fazer isso. E ele acontece sem você perceber. O que mais te impede de ter energia não é falta de técnica. É falta de percepção. Você vive no automático. E isso significa que você só percebe que está cansado quando já está no fundo. Agora pensa com clareza. Em que momento do dia você para perceber como está sua energia? Quase nunca. Você continua fazendo, respondendo, trocando de foco, acumulando estímulos, sem ajustar nada. E isso mantém o desgaste acontecendo. Agora presta atenção nisso. Sua energia não cai de repente. Ela vai diminuindo aos poucos. Mas como você não percebe, não corrige. E quando percebe, já está sem foco, sem clareza, sem disposição. E aí tenta resolver com estímulo externo. Mais café, mais distração, mais tentativa de compensar. Mas o problema não começou ali. Começou muito antes. Começou quando você ignorou os sinais. Agora pensa com clareza. Se você ajustasse sua energia antes dela cair, você evitaria a queda. E é exatamente isso que muda o jogo. Mas para fazer isso na prática você precisa de algo simples, que funcione ao longo do dia sem esforço. Você não precisa de grandes mudanças. Precisa de pequenos ajustes no momento certo. Energia não se mantém sozinha. Ela precisa ser regulada ao longo do dia. Agora pensa com clareza. Em vez de esperar ficar cansado para reagir, você começa a ajustar antes. Pequenas pausas. Respiração mais lenta. Redução de estímulos por alguns minutos. Retomar o foco com intenção. Isso parece simples. E é. Mas é exatamente isso que evita a queda. Agora, presta atenção nisso. Não é sobre parar tudo. É sobre não deixar sua mente entrar em desgaste contínuo. Se você faz pequenos ajustes frequentes, você mantém estabilidade. Você não deixa sua energia despencar. E isso muda completamente sua produtividade. Você mantém clareza por mais tempo, sustenta o foco e não precisa se forçar tanto para continuar. Agora pensa com clareza. O problema nunca foi falta de energia. Foi falta de manutenção. E quando você aprende a ajustar isso durante o dia, você não precisa mais recuperar energia. Você evita perder.
Mas existe uma forma simples de testar isso agora e perceber o impacto imediato. Agora você não precisa mudar tudo. Precisa testar. Pare por 5 minutos, sem celular, sem estímulo, sem fazer nada. Só ajuste 3 coisas: respiração mais lenta, foco em um único ponto e ritmo desacelerado. Agora pensa com clareza. O que acontece quando você reduz o ritmo de verdade? Sua mente começa a limpar. O excesso de estímulo diminui. O pensamento desacelera. O corpo acompanha. E em poucos minutos, algo muda. Você se sente mais leve, mais presente, mais claro. Agora presta atenção nisso. Você não criou energia. Você parou de desperdiçar. E quando você volta para o que estava fazendo, sua atenção está mais forte. Seu foco sustenta mais tempo. Sua energia parece diferente. Mas não é mágica, é ajuste. Agora pensa com clareza. Se 5 minutos já mudam isso, o que acontece quando você aplica ao longo do dia? Você deixa de depender de estímulo e começa a controlar seu estado. E isso leva a um ponto final que define tudo. Energia não vem de café, vem de como você controla seu estado. Você passou o tempo acreditando que precisava de algo externo para funcionar melhor. Mas o problema nunca foi falta de estímulo. Foi falta de controle. Agora pensa com clareza. Quando você ajusta seu estado, reduz desperdício e mantém consistência, o que acontece com sua energia? Ela estabiliza. Você não depende de picos, não precisa compensar quedas, não precisa se forçar o tempo inteiro. Você simplesmente mantém. Agora presta atenção nisso. O que te cansava não era o que você fazia, era como você fazia. Disperso, interrompido, desorganizado. E quando você corrige isso, tudo muda. Sua energia deixa de ser algo instável e passa a ser algo previsível. E isso te dá controle. Então a decisão é simples. Ou você continua dependendo de estímulos externos, ou aprende a regular o que sempre esteve dentro de você. Quando você controla seu estado, sua energia deixa de depender de qualquer coisa externa.